GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h28, segundo bloco do nosso GJR Entrevista para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Neste segundo bloco do GJR Entrevista, conosco aqui nos estúdios da Clube, o Marcelo Weber, já em imagens, para falar sobre novidade, né, aqui em Canela, o Valena. Isso, vamos chamar ele para conversa, porque é uma novidade que a gente ficou sabendo essa semana. Isso. E aí eu fiz questão de conversar com o Flávio, que está aqui conosco, né, assessor de imprensa, para falar com o Dr. Marcelo Weber. Bem-vindo, primeiramente. Obrigado. Prazer te receber aqui. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Pois é, porque era uma preocupação da comunidade, né, como um todo, né? O que ia acontecer com aquele espaço no Oásis Santa Ângela? Muita gente falava em especulação imobiliária, muita gente falava que ia ficar fechado até acontecer alguma novidade, e a gente recebe a boa notícia de que o Dr. Marcelo Weber, de tantos serviços prestados aí para a comunidade na parte de medicina, vai assumir a casa e fazer um novo projeto que se chama Casa Valena. Tô errado ou tô certo, doutor? Tá certo, tá certo. Obrigado novamente pela oportunidade de compartilhar informações, né? São informações, é um movimento muito sério para a comunidade, a questão do Oásis, a relevância que tem o Oásis aqui para a comunidade. Então eu, nesses últimos 4 meses, eu tive muito envolvido nessa negociação, mas negociação no modo de dizer, mas nessa conversa que eu tive com as irmãs, né? E essa preocupação delas, que era o mais importante, assim, dessa transferência de função desse estabelecimento. Então, claro, teve algumas propostas que elas me comentaram sobre venda do espaço ou locação para mudar a atividade, né? E quando eu cheguei a elas em janeiro, antes disso, eu tinha um sonho, que era fazer o que a gente quer fazer ali no Oásis, né? E a gente, simplesmente, na primeira conversa que eu tive com elas, eu expus o que eu gostaria de fazer, que era meu sonho, que começou em 2019, né? Esse sonho que a gente pesquisou, viu, e eu mostrei para elas o que eu gostaria de fazer, e entrou como uma luva, né, na mão delas. E elas, a gente quer isso daí para cá, né? A gente quer. Então eu faço questão de colocar que as irmãs, elas se preocupavam muito da atividade fim do negócio, né? Elas querem alguma coisa que continuasse com o legado delas, o legado no sentido de o quanto que aquele espaço vai fazer bem para alguém. E aí que estamos, né? Então estamos amadurecendo muitas informações e seguindo em frente. Deixa eu fazer a pergunta que é a curiosidade de muitos. Tempo de projeto, como que vai ser a partir de agora? A gente, né, pelas imagens já passadas aí, vai dar uma mudada de patamar no espaço, claramente, né? Qual que é a previsão inicial, tipo, de começar a receber pacientes e tudo mais? Quando eu entrei a primeira vez ali e passei para nossa equipe, assim, a questão, vamos tentar assumir o espaço. Então foi uma preocupação muito grande em questão estrutural, em questões, enfim, são 4.500 metros quadrados de área privativa. Então existiu primeiro uma barreira, é melhor construir novo, né? Mas quando a gente começou com a engenharia, entrar dentro do espaço, a gente, desde a planta planejada em 1968, uma planta fantástica, assim. Ela tem as divisões, as alas que separa uma ala para outra, o tipo dos quartos. A gente ficou impressionado que em 1968 foi planejamento da Itália, que veio para cá essa planta. Ela já estava totalmente desenhada pensando num senior living, né? Então a gente ficou muito contente com isso. E aí fomos para a parte estrutural, aquelas paredes que os antigos até falam, né? Paredes duplas com tijolo maciço, e é assim que está ali. Então questões estruturais, grandes obras não serão feitas, tá? A fachada será mantida, a característica será mantida. O que será de... claro, as partes internas, a mobília, conforto, adaptação, questões de segurança, isso tudo vai ser feito. E a parte mais que foi divulgado nas imagens, a primeira parte ali da recepção, onde tem os administrativos dela. A gente pretende fazer uma grande reforma ali, um retrofit, na verdade, em que ali a gente vai implantar uma clínica médica.
né? Então a gente vai ter espaço para atendimento médico, em que a população vai poder ter acesso a esse atendimento. Então a gente tem cuidado de separar a privacidade de quem estiver no local com esse atendimento médico nessa grande clínica, onde a gente vai ter um neurologista, vai ter um ortopedista, vai ter um geriatra, né? Alguns atendimentos de psicologia. Então a gente poder oferecer para quem deseja e não esteja internado ou esteja hospedado no nosso espaço. Né? Bem interessante. Belas novidades. Até sobre isso, né, doutora? Tu tá passando também por um reposicionamento, eu acho, enquanto marca, né? Com o grupo Valena Living Care, né? A gente sabe do teu trabalho enquanto ortopedista, também a tua especialização em geriatria. E uma coisa que eu noto hoje é que a nossa cidade, a nossa região, está sendo muito procurada pela melhor idade, terceira idade, enfim, né? Como um destino para ela viver, né? Isso, obviamente, também com o aumento da qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais, né? Queria que tu falasse da importância também disso tudo, né? Do teu trabalho e desse grupo que também acho que presta muito serviço para esse público-alvo, né? Quando eu comecei a entrevista falando sobre o meu sonho, 2019, como eu lido muito com... A minha especialização em ortopedia é cirurgia de quadril e parte de joelho também em relação às próteses, né? Públicos idosos, né? A gente parte com o público idoso. E em 2019 eu ficava muito frustrado em relação em locais que eu ia visitar os pacientes em que estavam hospedados em uma instituição de longa permanência, então a cobrança por um valor e uma entrega muito baixa, né? Então eu disse, e se meu pai, a minha mãe, o meu avô, minha avó vir a precisar de um local como este, né? Então, não, eu vou fazer diferente, eu quero um lugar à altura em que meu pai possa querer ir um dia numa necessidade. A gente está falando de pessoas com necessidade, né? A gente não está falando de livre escolha, porque a livre escolha a gente vai para um hotel, enfim, né? Então esse sonho começou em 2019 e aí a gente começou a planejar e ver o que existia em volta, e aí a gente teve esse sonho e já tem um planejamento muito consolidado sobre o que a gente quer. E o Oasis veio a calhar nessa colocação que a gente inicia pelo Oasis, né? E aí, nessa andança em 6 anos, a gente participou de muitas conversas em pessoas querendo fazer hospital aqui na região, pessoas querendo fazer a própria senior living aqui na região. E a gente participou de muitas informações que até estudos ocorrem em que mostram que muitos pacientes na terceira idade não vêm para a região, não vêm morar no seu apartamento, na sua casa, por uma falta de assistência médica, por um receio da assistência médica. E eu sonhador nessa questão, eu gosto muito da medicina, minha família não tem nenhum médico, e eu quis seguir, eu sou sonhador e batalhador na questão médica, né? E isso faz com que eu diga, eu quero tentar posicionar, colocar estrutura para que as pessoas possam ter essa estrutura. E aí muitos me falam, mas enfim, concorrência nesse ramo é a melhor coisa que a gente quer, né? Quanto mais, melhor. Ter concorrência, ter outros colegas vindo para cá. A gente tem anunciado aqui o novo hospital aqui que está sendo feito um hospital privado, né? Então a gente não sabe muito bem como vai ser daqui para frente, como vai ser a operação dele. Mas a gente torce que em Gramado tem um outro hospital também, um hospital regional, como já se falou. E é isso que a gente quer. A cidade, esse padrão que a gente tem aqui de segurança, merece concorrência na área da saúde. Que legal. Até sobre tudo isso, né? Eu tava dando uma lida na matéria, muito bem escrita, inclusive, sobre reabilitação, né? E terapia aquática, isso? Isso. Conta um pouquinho sobre isso, né? Porque pra mim é novidade esse tipo de coisas, né? E acho que pra maioria da população também. Como que funciona isso, doutor? A minha especialidade médica está muito atrelada com a reabilitação, né? E qualquer necessidade que algum paciente venha a ter, um AVC, uma cirurgia, a gente precisa de reabilitação. E isso está muito ligado ao sucesso de uma cirurgia e de um tratamento de alguma patologia. Então, eu ando junto com a reabilitação. Então, é mandatório eu quebrar 2, 3 paredes para fazer um centro de reabilitação. Eu preciso disso. O projeto ele já prevê uma ampliação por uma área de fisioterapia, uma academia para a parte de reabilitação. E a água, no sentido de falta de impacto, é ideal para isso, né? Então a gente tem, logo em seguida eu conversei com o Flávio Prestes, né, sobre a gente divulgar também as imagens que a gente está lapidando, em que a gente vai ter uma piscina aquecida, toda adaptada,
para a pessoa fazer a reabilitação na piscina. Uma piscina com alguns critérios de ionização, salinização, enfim. Mas a questão manual da terapia aquática em recuperação, em que a gente tem a rampa de acesso, tem o guincho que possa levar alguma pessoa com necessidade. Então é isso que a gente quer dar ali pro espaço. Legal. Por fim, doutor, só finalizando, né? Quando a gente ouve a palavra geriatra, tu pensa, isso é para quem tá, de repente, no fim da vida, para quem, né, já tem alguma necessidade. E nos últimos anos, a gente tem notado que as pessoas querem envelhecer melhor, né? Aí a pergunta pro geriatra, quando que um homem e uma mulher devem procurar um geriatra? A geriatria, então, o estudo, né, a geriontologia, que estuda o envelhecimento, a gente fez a pós-graduação na PUC, e nas aulas é isso, né, quando que deve quando a gente nasce, para um geriatra. Mas a gente começa a pensar, a gente conversou antes de entrar no ar aqui, né, sobre... Tu falaste a tua idade e tendo filho pequeno, tá Exato, no mesmo 4 meses. E a dificuldade que a gente já sente por ter passado dos 40. E a gente, nossas células começam a envelhecer, ter um declínio a partir, né? E aí, a partir disso, a gente tem que se preocupar. A gente tem uma geração aqui que ainda está conosco, nossos pais, avós, que não tinham pré-natal, não faziam acompanhamento médico, então eles já têm uma expectativa que hoje no Brasil, 76 anos. A nossa expectativa vai aumentar. Então, a partir do momento que a gente tem esses cuidados, a nossa expectativa vai aumentar. Em questões de 20 anos, existem estudos que a população do Rio Grande do Sul, ela dobra em questões de terceira idade, de idosos. Então, a gente está falando em 1,5 milhão para 3 milhões de idosos daqui 10, 20 anos. E aí os estudos mostram que a grande faixa de aumento vai ser em pessoas a partir de 90 anos. Então, o grande crescimento vai ser pessoas de 90 para mais, que vai aumentar essa curva para cima, né? Então, a gente vê, então as pessoas vão viver mais. Então, e aí a grande preocupação minha, que eu sempre friso, não é o viver mais, é o viver bem. É o chegar a 90 anos, 100 anos e não ter uma patologia que te limite a ficar numa cama. Então, a gente tem que cuidar um pouco antes, para que a gente não tenha essas consequências drásticas no final da vida e que esteja poder aproveitar, né? E um ponto só, concluindo essa pergunta, o que a gente vê aqui o Valena Living Care, a gente quer um ponto importante que eu vejo que é estratégico aqui em Gramado e Canela, é a segurança e a socialização. Então, um ponto além desses cuidados médicos, o que eu quero dizer para quem está me ouvindo aqui, a socialização do idoso. Existem estudos, novamente, a gente está sempre estudando, né, em que compara o cigarro com a socialização, ou seja, comparar o idoso que fuma com o idoso que fica sozinho. Esse isolamento social é mais prejudicial ao idoso do que o próprio cigarro, que é muito ruim, né? Então, para tu ver, a gente aqui quer usar da segurança que a gente tem aqui na cidade, usar dos parques, usar dos restaurantes, usar dos espaços das pessoas que fazem shows, para poder fazer essa socialização desses hóspedes que estarão conosco no Vila Valena. Que legal. A região tem muitos pontos positivos, né, para esse público, né? A natureza também, né? O ar puro, enfim, só benefícios, né? E muito legal ver o Grupo Valena, que era aqui na nossa região, dando essa atenção especial à nossa região. Acho que era isso, né? Muito legal o bate-papo. Muito legal, importante a visita do Dr. Marcelo aqui. Primeira de muitas, a gente espera aí para atualizações das etapas aí do empreendimento e também qualquer novidade, a Clube está à disposição, até porque nós somos uma rádio que tem total interesse nisso pela comunidade e também pelos nossos ouvintes, né? Uma rádio que tem 80 anos, quase 80 anos, tem que estar junto com esse movimento e que legal mesmo, doutor. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição aí para... eu sempre digo, né, todas as informações que saem, vão à fonte, perguntem, né? Acho que a melhor informação é vir da fonte antes de se criar. A gente teve bastante cuidado em relação à divulgação dessa questão do Oasis. O Flávio Prestes foi muito
cuidadoso em não divulgar, para não ter informações erradas, né? Então ter umas coisas, as informações certas, o segmento que é melhor para todo mundo. Né? Perfeitamente. Na sequência vai estar na íntegra no canal do GJR no YouTube, nossa entrevista de hoje com o Dr. Marcelo Weber sobre a novidade, né? A mudança do Oasis Santa Ângela para Casa Valena. Projeto aí que vai mudar, né, o mercado da geriatria, eu diria, né, e opções de longevidade na nossa região, né, vai agregar muito na nossa região o mercado da geriatria. Obrigado, doutor Marcelo, até a próxima. Obrigado. Portas sempre abertas aqui na Clube. Rápido intervalo, já voltamos para o último bloco de hoje aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional.